coisa, qual que é o tamanho ideal do bonsai, do chorrim? Qual que é o padrão de chorrim e mamê? Alguém sabe me dizer aí? Mamê 15, chorrim 20. Mamê 15, chorrim 20. Alguém tem opinião diferente disso aí? Foi o Glieber. Obrigado, Glieber. Mais alguém para chutar aí o tamanho? Ou alguém que saiba com certeza o tamanho? Mamê 13, chorrim 20. Isso aí, com o Bruno foi quase. É mamê 12, chorrim 20. Então, o padrão... Por que acontece, pessoal? É muito comum... Tem uma coisa que dá uma confusão muito grande aqui no Brasil, que o que é? Há um tempo atrás, o pessoal aqui do Brasil, o pessoal que organizava exposição, as associações que faziam exposição há uns anos atrás, acharam por bem que o Brasil era um país tropical, então era melhor criar um padrão especial por ser um Brasil, uma região tropical, era melhor a gente criar um padrão em que o chorrim era até 15, o mamê era até 15 e o chorrim até 25. É aquela história. Eu não concordo, na época eu fazia parte até de uma federação dessa que ia sair aí, que isso daí acabou que ficou sendo o padrão que várias exposições estão usando aí depois que aconteceu isso, porque tinha muita gente influente participando desse grupo. E acabou que foi colocado em votação lá e ganhou esse padrão nacional. Ou seja, a gente tem um padrão aqui no Brasil que os caras seguem, que algumas pessoas seguem, a grande maioria segue, vamos falar assim, que não é o padrão internacional. Eu fico muito triste, porque imagina que se você tem um concurso de uma mexorrinha aqui no Brasil e a árvore que ganha aqui, com 25, por exemplo, se ela entra numa exposição internacional, Europa ou Japão, o que vai acontecer? Ela vai concorrer em uma categoria diferente lá. A que ganha aqui com 24, 25 centímetros, não vai concorrer com as de 20 lá. Entendeu? Então, eu acho isso assim, um equívoco muito grande, e por ser tropical, não é que é tropical que você vai mudar no padrão, é só trabalhar com tamanhos um pouco maiores. No Japão, existia antigamente, se você ver até o livro do Naka, era um padrão parecido com isso, era 15 e 25 o Naka, mas aí o que aconteceu? Lá no Japão acabou que as árvores, principalmente essas árvores pequenas, elas vão ficando velhas, e manter essas árvores pequenas, tão pequenas, muito tempo no vaso, vocês não imaginam o que é, o tanto que elas mudam. Uma árvore que está linda hoje, amanhã pode estar um fiasco, ou uma árvore que está um fiasco hoje, é muito assim, sabe, uma roda. Isso que é uma oliveira que era trabalho meu, era do Ruben, está com ele ainda, o Ruben argentino. Aqui é os caras lá em Taiwan, no Japão, né? Adubando o bonsai, adubação diária, muitas vezes fazem adubação diária, ali dentro dessa água tem o Biogold diluído. Então é água com Biogold. Aqui alguns trabalhos do Nemopan, sugiro quem gosta de chorrim, mamê, seguir esse site, é muito, muito bom. Tem um material top. Olha as gardeniazinhas, que estupidez. Então aqui o padrão, aqui é a mesma gardenia, as costas dela e a frente. Olha que linda. Que profundidade, né? Que perfeição dos galhos. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, e o que acontece? De uma forma geral, mamê e chorrinho, então, eu estava falando, desculpa, antigamente era 15, 25, e o que aconteceu? As plantas, com o tempo, essas árvores, algumas que eram chorrinho passaram a mamê, e que eram mamê passaram a um novo, aí passaram para o maior, né? Só que o que acontece? Uma árvore de 25, 23 centímetros concorrer com a árvore de 40 é difícil, porque a de 40 você consegue, você tem muito mais área, muito mais campo de expressão do que numa árvore de 23. Então a de 40 leva uma vantagem muito grande sobre a menor. Então o que eles fizeram? Eles criaram lá
Caiu o compartilhamento aqui? Desculpa. Vamos lá. Eles criaram um tamanho novo, se eu não me engano é o Schwinn, né? Que é exatamente esse padrão dos 12 e 20. Então é 12 e 20, aí criaram um tamanho que é entre 20 e 30, e depois normal de 30 a 40, que é que ficou o tamanho médio, né? Então a gente tem muito pequeno, pequeno e médio, e depois os grandes. Depois de 40, os grandes. Então aqui a gente tem o Mamê como muito pequeno, Chorrim pequeno, o Schwinn médio. Aí depois entra já com o grande, a partir do médio, grande e grande. Né? Médio, grande é o de 30 a 40. Ficou claro aí essa questão de tamanho, pessoal? Dúvida? Podemos seguir aqui. Oi, pode falar. Eu ouvi um termo esse tempo atrás de Kifu, que é acima do Schwinn. Isso, desculpa, é isso aí. Schwinn é de 30 a 40. Perfeito, obrigado, Cássio. É isso aí, é Kifu. Isso mesmo. Isso aí. Seria de 20 Kifu de 30 a 40. De 20 a 30. Tá, beleza. Quicho de 20 a 30. É quicho, né? Quicho de 20 a 30. Eu morria de medo de ficar assim, cara. Ainda bem que tem vocês, né? Me ajuda aí, ó. Aqui é o seguinte, olha só. Aqui, primeira coisa. Então, a questão de tamanho é essa. Outra coisa, apresentação. Aqui embaixo, eu separei algumas coisas, né, de árvores isoladas, mas o que a gente observa? Aqui é uma árvore do... Como é que chama aquele cara do Ernie Kuhl, né? Do Ernie Kuhl, isso aí, dos Estados Unidos. Um buganvillezinho, olha o buganville. Cara, e um trabalho simples, olha, era um toco completamente detonado. O que ele fez? Ele fez um trabalho de madeira, imagina um toco cortado ali, olha. E fez o triângulo, perfeito o trabalho e o aproveitamento que ele teve da árvore. Menos de 20, muito compacta, com o primeiro galho bem né, o primeiro galho destacado, o vazio do primeiro galho é o maior vazio da árvore. Deixa eu fazer ele aqui, ó. Primeiro galho está aqui, segundo galho um pouquinho acima, e o jogo de copa que dá o peso visual para o primeiro galho. Esse galho aqui dá o peso visual para o outro galho. Então, a árvore em chorrinho e perfeita montagem da copa, bem simples, bem objetiva, uma boa profundidade, né? Um mistério. Aqui é um nerifolia Nossa, falei o nome do cara agora, lembra aí? Ernie Kuhl. Ernie Kuhl, dos Estados Unidos. Olha esse nerifolia, que coisa linda. Você que gosta aí, Cássio? Aí é um pinheiro, do Ernie Kuhl também. Tudo do Ernie Kuhl, esses aí. Essa é uma azaleia. Oi? Dá até raiva dessas plantas aí. Dá até raiva, velho. Olha, não, e olha que legal. Olha a conicidade, o nebalha, a área de vaso muito pequena. Esse também é impressionante, ó. Esses trabalhos da Ernie Kuhl aqui é que me impulsionou a fazer esses pequenininhos. Quando eu via isso, eu enlouquecia. Eu estava olhando. Sabe desde quando que eu tenho essas fotos aqui, ó? Essa foto aqui é de 2008, cara. Olha que legal. Imagina como é que tá essa árvore hoje. Essa é uma azaleia, vendi ela pro sul, gostava muito dela, era linda, pequenininha também. Como escreve o nome desse artista? Ernie Kuhl? Ernie Kuhl. Kuhl é K-U-O. Ele era aluno discípulo do Naka, se eu não me engano. Ernie normal. Ernie K-U-O. Kuhl. Ernie Kuhl. Tem ele naquele... Sabe aquele quadro que eu mandei lá no grupo? Tem ele lá. Ernie Kuhl? Acho que é Ernie Kuhl mesmo. Eu tô falando o nome errado. Me corrige aí se alguém que sabe com certeza. Aqui já são árvores no Japão, impressionante também. Olha o isqueiro do lado, olha que loucura. Aqui do lado é um pinheiro negro, cara. Imagina, os dois são pinheiro negro. Olha o tamanho.
Olha o que os caras conseguiram em questão de folha, de equilíbrio de árvore. Olha o tanto que as árvores são equilibradas de força, né? A força na árvore inteira, a brotação bem homogênea, você não vê nenhuma área mais forte do que outra. A apresentação é impecável. E acontece o seguinte, aqui é um caso à parte, que é um trabalho de não tá mudando a foto aqui, por quê, hein? Deu algum pau aqui. Ah, consegui. Volta lá. Cadê ela? Aqui. Aqui é um trabalho que o cara estava mostrando as árvores só, sabe? Então não é apresentação para exposição. Isso aqui era um antes e um depois. Esse daqui eu me esqueci o nome do artista. Aqui já é exposição na Europa. Aqui é uma premiada, tá vendo aqui? O prêmio UB, né? Foi uma exposição premiada. Para quem não sabe, pessoal, tem algumas. A apresentação do Mamet e Chorrin é nesse padrão aí. É em grupo, é o conjunto. O que vale ali é o conjunto. Aí, no caso, são 5 árvores. É esse conjunto que é avaliado. E o que é avaliado aqui? É avaliada cada árvore em si, e o conjunto também tem um peso muito grande. Como é montado esse conjunto, é tudo cheio de regra. Aqui tem uma coisa seguinte, é interessante que você não repita nenhum tom de vaso, cada vaso de um tom de cor diferente, você não repita. É legal, é importante que eles combinem, que haja uma combinação entre eles, que haja que um fale com o outro, entendeu? E outra coisa, existe uma ordem na colocação das árvores, na montagem, que é o seguinte: as árvores que estão em cima são árvores que remetem à montanha, ou são espécies da montanha, juníperos, pinheiros, ou árvores que tenham características de árvores de montanha, gin, chare, muito movimento. Então, aqui nessa parte de cima, o interessante é que você use árvores com muito movimento, com presença de madeira morta, com gin, com chare, com uro, e que remetam mesmo ao caráter severo, drástico, dramático, imposto pelo clima de montanha. Então, eu não tenho nenhum pinheiro e nenhum junípero para colocar ali. O que você pode usar? Você pode usar uma outra espécie, qualquer, uma calianda espinosa, por exemplo, que tenha muito madeira morta, que tenha uma parte, um gin, um chare, que remeta à questão dessa severidade, né, da dramaticidade da montanha, e isso daí vai compensar esse item. Vocês entenderam? Embaixo, no intermediário ali, normalmente árvores de folha plana, né? Acer, gardênia, de preferência, no mais baixo, alguma flor ou fruto, sabe? Então, aqui embaixo, ali está um Acer, né, no intermediário, e depois embaixo uma gardênia, flor, fruto. E ali você pode colocar um caqui, umas árvores desse jeito. Então, existe essa montagem. É interessante que uma fale com uma esteja apontado, né? Olha só, aqui, ó, o direcionamento visual desse conjunto tá de fora para dentro e da árvore que está aqui, ó, dessa árvore de fora para dentro. Então, existe uma triangulação aqui, ó, né? Em que existe até, ó, se você for olhar, ó, melhor, ó, pá, pá, pá. Né? Um triângulo bem dramático aí, dá até para melhorar esse triângulo aqui, ó. Pá, pá, pá. Então, na realidade, é mais ou menos essa triangulação. Deu para entender? Ficou claro aí esses quesitos de cor e de como que é feito essa disposição? Alguma dúvida? Aqui o mesmo critério, olha só. Aqui o cara errou nessa montagem. O Acer embaixo e frutífera em cima. Um Acer e uma Zelkova aqui embaixo e uma frutífera em cima. Entendeu? No meu ponto de vista aqui, eu cometeu um erro.
Aqui, essa tá bem certinha. Uma bem dramática aqui, uma árvore, de certa forma, dramática aqui embaixo também, ó. Remete à montanha, uma semicascata quase, né? Um ácer aqui. Aqui, essa árvore, por exemplo, eu preferia a troca. Esse junípero aqui em cima, aqui, ó, no lugar desse. E aqui uma frutífera, um Eleagnus embaixo. Aqui o conjunto certinho, olha lá. Pinheiro, uma oliveira com um ácer e o Taxus do outro lado. Certinha a montagem, o ácer é muito bom, muito lindo. Uma composição com 4 elementos, 5 elementos, né? Com o Cusamono aqui contando. A mesinha é muito importante, você vê que todas estão na mesinha que apresenta e cada uma numa mesinha à parte. Inclusive o Cusamono com a lâminazinha lá para ficar bem baixo. Tá indo bem aí, pessoal? Dúvidas? Tá tranquilo? Pergunta. Manda, Antônio. Fala comigo, cara. Boa noite, desculpa o atraso, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas uma pergunta é o seguinte, a árvore de cima, que remete montanha, eu posso colocar, por exemplo, uma árvore no estilo Fukinagashi? Pode. O Fukinagashi remete à montanha. Dramaticidade né? remete total. Né? Que o Fukinagashi é um efeito comum em montanha. Você pega uma área de muita corrente, é normal. É montanha, muito alta ou beira de mar, né? Pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre os tamanhos. Todas elas têm que ser no display do mesmo tamanho? Todas mamê? Do mesmo tamanho, sim. Ou, exatamente, André. Você pode usar, André, por exemplo, numa composição de mamê, um chorrinho como o Cusamono. Mas numa composição de chorrinho, você não pode usar um mamê como o Cusamono, entendeu? Certo. E essa planta como aqui? Essa Como? planta que fica... Tem alguém falando? Pode falar, André. Pode falar, depois o Guilherme pergunta. Tá. Essa planta que está fora do display, que nem aqui nós temos, nesse quadro que está aí, temos 5 no display e uma do lado de fora. Poderia ser 5 mamê e um chorrinho ali do lado de fora? Ali, não. Poderia ser no lugar do Cusamono embaixo. Aqui, ó. Aqui poderia ser. Aqui tem que ser todos do mesmo tamanho. E aqui, de preferência, de montanha também. É um junípero, um pinheiro, uma cascata, tá vendo? Todas é assim. Repararam isso? E ainda, quem quiser, e se quiser também, pode usar, né? Pode colocar aqui, ó, o Kakemono aqui, ó. Com o tema. Ó, viu como é que monta o Kakemono? Ó? O sol e os passarinhos lá, ó. Gostou, André? Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. E interessante, pessoal, para quem não sabe, o Kakemono no bonsai, sabe aquele quadro vertical que é usado no Tokonama? O Tokonama é esse painel aí, essa apresentação, se chama Tokonama. E o Kakemono é aquele quadro vertical que é colocado. Quando é usado para exposição de bonsai, você não pode ter nele temas relacionados à árvore, por exemplo, um galho de flor, um galho de sakura, uma folha de bambu. Não, é um erro. O tema desse Kakemono, ele tem que ser um tema ligado ao divino. Uma montanha, uma nuvem, uma lua, sabe? Uma coisa que remeta a uma cachoeira, que remeta à natureza, que remeta ao divino, que é um triângulo, Deus, homem, terra. O Kakemono representa Deus, representa a divindade. O bonsai representa o homem e o Kusamono, que é a planta de companhia, representa a terra. É a triangulação deles. Aqui certinho a composição, ó, é a mesma, né? Aquela mesma que apareceu. Essa também já apareceu. Esse é um pequenininho meu de Depauperata.
Era bem pequenininha, essa era 13 centímetros. Aqui, uma montagem que é do Japão, essa montagem tá interessante, que tá o pinheiro lá em cima, que é de montanha, né? Aqui embaixo um caqui bem feminino, bem dramático, né? Mesmo sendo um caqui, mas uma pegada bem dramática, bem informal, bem feminino, um arcezinho burgueriano aqui, um arce palmato embaixo e um eleagnus embaixo, finalizando aqui uma frutífera. Aqui 2 folhas planas. Aqui, esse daqui me parece ser um marmelo, um caqui, alguma coisa assim também. Essa é do Japão, antiga. Essas fotos aqui são muito antigas. Essa foto que está no meu computador aqui é mais antiga. Aqui, bem no esquema, um junípero, um eleagnus, um pouco mais compacto, mas assim, bem dramático também, se você for olhar, uma compactação que impressiona. Aqui um marmelo, aqui não deu para reconhecer aqui, eu acredito que aqui parece ser uma azaleia embaixo, e aqui parece ser um ácer. E aqui um eleagnus aqui do lado, quebrando um pouco o protocolo, que normalmente o que está aqui é uma árvore que remete à montanha. Apesar de que a mesinha que ele usou é bem baixa, né? Não é uma mesa que chega nessa altura aqui, ela está nesse nível, e aí ele usou uma frutífera aqui. Aqui a montagem bem padrão, ó. O bonsaizinho aqui como Cusamono, né? Então aqui está uma triangulação, junípero, uma laranjinha, e aqui parece ser um marmelo. Essa parece ser um pistache, um negócio assim, com ácer. Impressionante o ácer. O importante aqui mesmo, aqui o Kakemono, uma pena que não dá para ver muito, mas aqui é um poema, né? É um poema que está escrito aqui, que não deu para ver direito a foto, que estourou um pouco, mas é um dizer. Normalmente, tem muitas vezes, às vezes o dizer tem a ver com o bioma. Ah, outra coisa também, o Cusamono. O Cusamono, ele é interessante, é importante que ele tenha a ver com o bioma do grupo que está sendo apresentado. Então, é uma árvore que combina. É importante que o Cusamono seja o mesmo bioma da espécie que está sendo apresentada. Por exemplo, se você está apresentando uma Calliandra depauperata ou uma Calliandra espinosa, que são de um bioma que é a caatinga, se você coloca um cactus como o Cusamono, está super combinando, super coerente dentro do que a gente espera, do que é a regra, o protocolo. Aqui já mais no esquema, ó, conífera, folha plana, flor, fruto, embaixo, frutífera, embaixo, finalizando. Aqui conífera, aqui uma folha, parece ser um ácer, uma caduca, desculpa. Aqui uma sequência de pinheirinhos, Roque, deixa eu tirar uma dúvida muito contigo. educação. Pode falar, cara. Então, eu fico observando essas imagens aí e todas elas não ficam no ângulo da árvore, ficam um pouco acima de pegar a mesa e a superfície do vaso. É comum isso mesmo na hora de fotografar essas composições? Pode ver que todas não estão no ângulo, são todas tiradas. Não, mas se você O ângulo olha da foto, a composição aqui pode ser, que essa aqui tá certinho. É o ângulo da composição, mas, ó, dá entendeu? pra ver a superfície do vaso, tá vendo? As fotos não estão no ângulo da foto, igual a gente observa, né? Elas estão um pouco mais inclinadas, né? Weber, preste atenção numa coisa. Quando eu falo de um bonsai isolado, você tem o ângulo foco certinho. Só que aqui você não vai pegar o bonsai, você vai pegar a composição. Imagina a composição sendo a árvore. Entendeu? Então, quando você acerta a composição, vai ter árvore que vai estar certa e vai ter árvore que vai estar fora. A de cima está certinha aqui, ó. O caquinho em cima está ótimo. Está certinho o caqui, até passando um pouco. O de baixo você está pegando muita superfície de vaso. Não tem como você acertar esses dois aqui. Entendeu? Aí vamos aqui, ó, no mais clássico aqui, então, ó. No caso, você sempre pega no ângulo de cima, né? A composição na altura do olho. Entendeu? O que seria bonsai na altura do olho, que aqui vai ter uns que vão estar dentro. Essa foto mesmo aqui, ó, tá bem bom, ó. O de baixo destoa um pouquinho. O do meio e o de cima estão bons. Olha lá.
Então quase que ele centraliza, né? E pega o ponto como centro, né? Mais ou menos. Exatamente. Imagina o meio o centro desse quadrado aí, né? Vamos fazer um X aí no meio. É o ponto focal onde você vai focar a câmera aí. Ah, legal, legal, isso é bom saber. Entendeu? Então, o que você vai colocar em evidência, o que está sendo... Tanto que aqui, as árvores não são avaliadas sozinhas. Existe avaliação árvore por árvore, mas o que conta é a composição. Por exemplo, você pode perder uma exposição com árvores melhores se você errar na montagem do display. Entenderam como é que é a jogada? Você pode ter árvore melhor que o outro cara. Aí, na hora de montar, você erra a colocação das árvores, você coloca um pinheiro embaixo, um ácer em cima, você erra nessa disposição, você perde muito ponto e você pode perder tendo árvores melhores. Porque aqui, árvore o que com folha interessa e é sem a folha montagem. também, a forma como dispor tem uma... leva, tipo, mudo também ou não? O quê? Desculpa, não falhou o A início da árvore, pergunta. no caso nosso, né? Folha plana. Digamos que eu não tenho um junípero, não tenho nenhum junípero nem pinheiro para colocar. Aí nós colocar árvores com folha e sem folha, sendo todas de folha plana, todas tropicais. Tem alguma regra na hora de escolher, tipo, aonde que vão desfolhar, as que estão com folha ou não? Não, cara, aí o que acontece? Num caso desse, de repente, vale a pena você colocar em cima, por exemplo, uma caliandra espinosa, toda cheia de madeira morta, aí você defolha para dar mais dramaticidade para ela ali, entendeu? Como se estivesse na montanha mesmo, passando um apeiro lá no inverno da montanha, Entendi. entendeu? Então aí embaixo você já pode deixar com folha. Ali no caso, eles estão. A questão ali é muita época do ano. Porque essas exposições, por exemplo, essas aí eu pego normalmente essas fotos, eu pegava da Cocufo. A Cocufo é na primavera lá. Então, às vezes, acontece de você, na primavera, a gente está na primavera agora, quem tem muita planta aí sabe isso que eu vou falar agora. Você vê no viveiro árvores que estão completamente brotadas agora na primavera, e tem árvores que ainda estão sem folha, que não brotaram ainda. Cada uma tem seu time. Então, na exposição, por isso, então, vira e mexe, você vai acontecer uns casos desse, que a árvore não brotou ainda, mas o cara não vai deixar de levar para a exposição. E, às vezes, quando você leva para a exposição e as gemas dela estão com as gemas tudo certinhas, as gemas tudo igual, a árvore, mesmo sem folha, ela passa muito do estado de saúde dela, como que estão as gemas, o nível de inflamação que estão as gemas, né? Já preparando para despertar, para abrir ali o nível de vegetatividade que elas estão. Então, isso tudo dá para avaliar. Beleza, pessoal? Ficou claro aí? O que vocês acharam? Acho que a gente falou bem em geral, esqueci de alguma coisa. Pode falar, Antônio. Numa composição, a gente pode colocar duas árvores da mesma espécie ou não? O ideal é que não. O ideal é que evite. O que é interessante? Olha só aqui, por exemplo, aqui tem uma coisa que não é legal. Esse tom amarelo com esse tom amarelo. Isso já não é bom. E espécies, se você usa, é melhor usar espécies diferentes. Você vai mostrar mais serviço. Olha essa composição. Essa composição eu acho maravilhosa. Simples, duas árvores, um cusamono. Aqui mesmo, você vê pouca repetindo espécies, sabe? Olha aqui não repete. Um ou outro repete. Junípero com junípero, pinheiro, ácer com ácer. Aqui mesmo eu achei que montou errado demais. Olha como é que o cara inverteu, olha. Completamente errado. Eu pego uns errados assim para mostrar também que existe erro até lá. Aqui já está mais certo, né? Uma cascata, apesar de estar um formal aqui embaixo, né? Apesar de ser uma conífera, é uma formal. Aqui é um spruce, que é mais comum você vê-los nesse formato aí. Aqui parece ser, mas não é a mesma espécie, não. Oi, pode falar. Desculpa, eu não sei se você falou isso, eu cheguei agora. Outro dia eu vi que você falou que quando eu vou apresentar um bonsai, uma planta sozinho, o fundo é preto. E na composição tem que ser branco, então? Regra? Não. Aí não. O fundo aí
Aí vai depender o fundo não entra na regra. O negócio do preto que eu falei, que você deve estar confundindo, é porque você deve ter interpretado errado. É porque é o seguinte, é que eu gosto de fotografar em fundo preto. Eu prefiro. Que eu acho que é mais chique, a foto fica mais chique, sabe como? E, principalmente, em caso de árvore que tem gin, chale, aparece mais o fundo preto. Tanto que meu fundo aqui é preto. Mas aqui, nessas exposições, o fundo é a exposição, o organizador que disponibiliza esse fundo. Então, você vai pegar lugares que é fundo branco, fundo verde, fundo vermelho, fundo preto, madeira, bambuzinho, entendeu? Aí vai depender não tem uma regra. Se você for montar o tokonama, que é muito comum, deixa eu ver se tem um caso aqui que mostra o painel do cara montado. Ó, aqui dá para ver, ó. Aqui, ó. Aqui você vê o painelzinho. O cara montou o painelzinho atrás, tá vendo? Aí o ideal é que seja branco e de preferência papel de arroz. Perfeito. Entendeu? Se for montar, monta com papel de arroz, que aí simula, remete bem à questão do tokonama mesmo, como é lá no Japão, né? Que normalmente o tokonama lá ele é na parede, na entrada da casa. Ele é na entrada e na sala de estar, né? Que é onde a visita fica. E normalmente ele está alinhado com a mesa de chá deles ali, aquela mesa baixinha, e o tokonama é mais baixinho. Então é bem essa imagina como é que eu diria, gente? Me faltou o termo. Uma simulação disso aí. Aqui é uma simulação do ambiente lá, entendeu? Mais baixinho, na altura do cara, assim, do cara ajoelhado, né? Que ele vai estar agachado lá, ajoelhado, que a mesinha é bem baixinha. Pô, podia até fazer uma aula disso, hein? Tokonama, o que vocês acham? Como que é a montagem, como é que é o padrão, que é o da escola lá para o final, e agora a gente pode jogar uma aula dessa aberta. Eu acho interessante, dá pano para manga. Parece que um dos pilares tem que ser de madeira, né? Tudo de madeira. Tudo de madeira. E é muito legal o tanto que eles investem nisso, valorizam isso, né? Olha aí, acho que eu falei de uma maneira geral tudo isso. Se alguém ter observado alguma coisa que eu esqueci aí, me complementar, agradeço muito. E alguma dúvida, alguma pergunta, ou podemos seguir o jogo aqui para a parte prática? Vou deixar a imagem aqui um pouquinho, só enquanto vocês estão... Deixa eu ver se tem alguma coisa de tokonama aqui enquanto... Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal? Gostaram aí? O que vocês acharam? A aula foi mais rápida do que o da outra vez. Rocker, só uma pergunta. E caso se a pessoa fosse botar, digamos, 5 ou 6 só jabuticaba, não pode botar só a mesma espécie? Não pode, então. Não pode. Tem que ser uma de cada um. Uma de cada um. Se você tem chorrinho, mamê, você pode preparar variedade. Aquela história, você pode montar uma composição assim, ó. Olha aqui, ó, com 3. Aqui o cara usa 2, ó. Tá 2 elementos e um kusamono. Ficou legal isso aí, né? Só com poucas plantas, né? Exatamente. E agora, uma só espécie... Outra que eu fiquei assim também, caso o bonsai significa o homem, né? E daí o Kakemono é Deus daí, seria? É o divino, é como isso. É que é aqui, ali? ó. Eu me perdi. Olha lá, ó. Ali é um passarinho no galho, tá vendo? É algum tema que remeta a Deus. Uma nuvem, uma montanha na nuvem, um passarinho voando, uma lua, uma cachoeira. Entendeu? Mas, de preferência, que não tenha nada que remeta à árvore. Agora, por exemplo, é muito comum você ver esses kakemono com o galho. Entendeu? Com um galho de buganvília, um galho de bambu. Aí o que é? Já é quando você faz a apresentação. Sui. Deixa eu ver se tem Suisec aqui. Não aparece. Que é Suíça, não. Foto minha na Suíça, não.
Eu estava querendo a Suissec aqui, Ó, que é que para no Japão- Suissec. Quando é pedra... No Japão tem exposição só de Suissec? Tem, ó. É isso que eu estava procurando aqui. Se você for olhar aqui, ó, foto, deixa eu ver se tem da China aqui, se eu consigo achar alguma coisa da China aqui. Por lugares, né? Lugares. Tô rodado, hein, bicho, ó. Essa senhora. China aqui. Ó. Tanto no Japão quanto na China, quanto na Europa. Na China, mais forte ainda. Isso aqui é tudo Xangai, Xangai. Aqui é tudo Xangai. Não, peraí, volta. Xangai, eu tenho que ir aqui, ó. Aqui vai ter uns... Que isso aqui é tudo lá no museu lá do bonsai, lá na China. Aqui a Casa do Chá, o Museu do Chá. Isso aqui é o Museu do Chá, ó. Aqui é a entrada, olha que legal. Fica uma chaleirona aqui, ó. Aí as mesas de chá dos caras, olha, as madeiras tudo esculpidas. Opa, peraí que saiu. Aqui é o Museu do Chá. E cadê o do Suissec? Do Suissec aqui, ó. Aqui, ó, só para você ter ideia. Aqui era a exposição do Suissec. Essa era uma árvore premiada, um Suissec premiado, ó. Ganhou bronze, terceiro lugar. Tá saindo do lugar as fotos aqui, que estranho. Aqui um que foi em primeiro lugar, ó. Tem exposição só de Suissec. Evento de bonsai, olha que legal esses, olha. E esse ganhou o primeiro lugar, né? Não vejo grande coisa. A DAIS é muito bonita, muito bem feita a DAIS. Mas vamos fugir do assunto, não. Vamos voltar para o nosso mamê chorrinho aqui. É porque é o seguinte, quando é tema de árvore, de folha, de galho, de bambu, galho de pinheiro, é por causa do... para exposição de Suissec, da pedra. Aí pode usar esses temas que remetem à árvore. Para bonsai, o kakemono não pode ter nenhum tema que remeta à árvore. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Aí agora acontece o seguinte, o que acontece? Eu estava pensando, a minha ideia com a aula hoje era a gente fazer um negócio mais prático, mais objetivo do ponto de vista de como fazer mesmo o bonsai, como é que é o dia a dia, dessa lida da gente de trabalhar fazendo o mamê, fazendo o chorrinho. A primeira coisa que eu queria colocar é o quê? O bonsai começa, pessoal da escola aí, eu tenho batido muito nessa tecla. Primeiro passo, escolha de material. Então, pessoal, não é toda árvore que dá para fazer chorrinho. O ideal é você pegar, quando eu vou pegar uma árvore para chorrinho, o que eu preciso? Eu preciso ter, em pouco espaço, uma área pequena, né? Muita informação. Então, o ideal é que eu traga para o meu bonsai muita compactação. Então, ele não pode ter muito movimento, né? E assim, em movimento rápido. Se eu tenho um movimento lento, para uma árvore, ela não serve para uma árvore pequena, porque o movimento lento, imagina aqui, ó, que eu pego esse arame. Conseguem ver aqui, né? Ó? Imagina esse movimento, ó. Um movimento desse, lento. Se eu corto aqui, eu não tenho quase movimento nenhum. Vai ficar nada de movimento. Então, para o mamê e para o chorrinho, o que eu preciso? Movimento rápido. Não precisa ser muito. Pouco movimento rápido. É isso que eu preciso. Então, árvore que tem movimento sutil, suave, leve, para árvore para ficar maior. Para ser mamê, para ser chorrinho, para ser bonsai pequeno, o movimento tem que ser
rápido. É aquela história. Quando eu tenho um movimento suave e longo, eu corto, fica pequeno, fica monótono para o chorrinho, porque vai ficar um setor muito monótono. E o contrário também, a mesma coisa. Se eu tenho uma árvore que tem uma série de movimentos rápidos, isso também acaba trazendo monotonia. Então, movimento rápido, árvore pequena. Movimento suave, árvore maior. Ficou claro, pessoal, esse tópico na escolha? E, de preferência, com ramificação baixa. Perfeito? Entenderam aí? Dúvidas? Nenhuma? Posso seguir, então? Show. Aí o que acontece? Aí entra essa questão de escolha de material. Como é que é a escolha? Eu mesmo... Ô, Léo, ia falar alguma coisa, Léo? Deixa eu só fixar minha imagem aqui na gravação. Seguindo aqui. Pode ir. Oi, Léo, desculpa. Estou seguindo aqui. Pode? Opa. Ah, não, beleza. Achei que você tinha falado alguma coisa. Me desculpe. Não, beleza. Olha aqui, olha a sua, como é que tá aí? Olha a minha, Léo. A minha tem uma foto. Cara, muita flor mesmo. Ainda tá dando, tá uma atrás da outra. Aqui é o começo, ela tá brotando agora, então vem muita flor aqui ainda. É. Esse é o mini adênio, pessoal. Então vai lá. E o que acontece? Eu separei um tanto de casos aqui hoje para mostrar para vocês. Primeiro, então é interessante que a gente tenha ou movimento rápido ou muita conicidade, igual aquelas árvores. Cara, eu falei que era do Hernicu, não é do Hernicu, é do Sutim. Hein, Gabriel? Não é do Hernicu aquelas árvores lá, não, é do Sutim. S-U-T-I-M, Sutim, dos Estados Unidos também. Eu errei, eles são parceiros lá. Viu? Então, onde eu falei Hernicu lá atrás, entende-se Sutim, que é o bonsaísta daqueles ficos nele fora pequenininho. Aquilo ali, ou aquele impacto, ou muito movimento rápido, movimento bem dinâmico e rápido para poder ser pequeno. Ficou clara essa questão? E outra, se você consegue o material com ramificação baixa, melhor ainda. E uma coisa uma ideia, uma sugestão que eu deixo aberta a todos é o que abram a cabeça com relação à origem de material. Aquele buganvillezinho do Sutim, que ele fez um trabalho de madeira, que era um toco cortado, ele fez um trabalho de madeira e montou uma copa maravilhosa. Poxa, aquilo ali é um tipo de coisa que a gente vira e mexe. Quem está fazendo poda, quem está fazendo em amador, vira e mexe, você corta a raiz e joga fora. Eu tenho um bonsaizinho aqui que eu estou fazendo de raiz, vou pegar para vocês verem. Isso daqui, tirar o adubo aqui. Isso aqui era uma raiz cortada. Chegar mais perto. Está estourando, está dando para ver bem? O que vocês acham aí? Olha o que vocês preferem à luz. Assim? Tá bom assim. Ou assim? Assim? Ou assim? Não mudou muita coisa, não. Ah, então ótimo. Perfeito. Aqui, ó, essa é uma jabuticabinha. O pessoal que fez aula ali um tempo atrás, andei trabalhando ela em umas aulas lá atrás. Aqui eu estou deixando ela crescer, que é para dar uma engrossada nesses galhos, né? Melhorar um pouco esses galhos aqui de ápice aqui em cima. Então, onde é o ápice dela, eu estou deixando dar uma esticada. Mas ela vai ficar aqui, ó. Imagina ela aqui, olha. Baixinha aqui, ó. E aqui o que acontece? O que foi essa árvore? Uma raiz que eu cortei de uma árvore, ela tinha uma certa conicidade, era uma raiz que eu cortei de uma jabuticabeira minha. E atrás, ó, olha o trabalho que eu fiz. Bem naquele esquema do Sutim lá, ó. Só fiz um trabalho de madeira, o corte era aqui, ó. Era o corte nesse lugar, ó. Eu peguei e fiz esse francho para baixo, que eu quebrei todo o aspecto. Então, você não vê mais um corte aí. Você vê um chare, um muro, um apodrecido de velho,
e o resultado ficou bem interessante e rápido. É uma árvore que... Lucas. Pode falar, Lucas. Assim, ó, mas eu depende também do tamanho da folha, né? Não é qualquer material que eu vou usar para fazer um chorrinzinho, né? Também tem que cuidar mas isso o que aí também, acontece? Não, é interessante. Esse detalhe da folha e do fruto são detalhes importantes, relevantes, sim. Mas eles não são determinantes, não, sabe? Porque você consegue grandes reduções de folha com algumas espécies, sabe? Você consegue colocar uma folha 10% do tamanho, ainda mais quando você começa a podas frequentes de pontas, você vai diminuindo muito, vai melhorando muito a ramificação e a folha vai diminuindo muito. Essa jabuticaba aqui mesmo é aquela jabuticaba que é a híbrida, aquela da folha maior. A folha já está bem menorzinha. Aqui embaixo já está ficando pequena. Roque, e folha grande, planta com folha um pouco maior, que você não consegue compactar muito, mas que pode ser exibida também sem a folha, né? Exatamente. É o que vocês observam naqueles casos dos hibiscos lá de Taiwan. Sidial. Sidial, isso. Aqueles lá, ó. Os hibiscos, você vê que os hibiscos, nenhum com folha. Vocês já viram alguma foto de hibisco com folha? Nunca. Tinha separado, tá aqui, ó. É igual as gardenias também, né, do Demopan. São todas sem folha. Tudo sem folha. Porque é melhor que você valoriza, você mostra a estrutura que você está fazendo e a folha acaba que é muito grande, não ajuda muito, né? Nem folha e nem flor. Eu nunca vi uma gardenia daquela do Demopan com flor. Porque a flor é grande demais, né, cara? Sobre redução de folha, eu me lembro muito daquele seu Acer, que foi capa da revista de bonsai. O Palmato. Ele era bem pequeno. A folha, ele era bem pequeno, né? Bem pequeno, a folha era muito pequena. Mas aquela espécie é uma espécie de folha bem pequena mesmo, sabe? Ele era bem pequeno. Então, pessoal, aí acontece o seguinte, a gente falando de origem de material, desculpa, Léo, te interrompi, cara, perdão. Não. Pode falar, Gabriel. A minha dúvida, está falando da espécie, é qual, na sua opinião, são as melhores espécies brasileiras ou bem ambientadas no Brasil para fazer chorrinho, mas sobretudo o chorrinho? Cara, ó, aqui a gente tem muita espécie legal. Aqui a gente tem, ó, nossa, né, jabuticaba é boa, pitanga é boa, jabuticaba, pitanga, que mais aqui que a gente tem? Ficus, a gente tem alguns ficus aqui que é bem interessante, o microcarpa, principalmente o Tiger Bark, que é o da menor folha, né? O microcarpa mesmo. O piteco. O nerifolha, piteco dá trabalho bom, porque mesmo a folha sendo grande, o folíolo engana ali um pouco. Quixaba, depauperata, olha as caliandras. Caliandra espinosa, depauperata, brevipes. Eu tenho várias aqui, se eu for pegar ali, eu tenho brevipes ali que dá para pegar para vocês. Depauperata, é apaixonante. Então, eu acho que vale mais, Gabriel, não é nem tanto a espécie, são as características da árvore que você vai buscar, entendeu? É essa questão de muita conicidade, muito movimento rápido, ramificação baixa, material que vai te dar resultado rápido, em 3, 4, 5 anos você já tem um material legal, entendeu? E a gente tem diferentes origens também. Que aí a gente tem os materiais de amador e material cultivado. Quando eu falo de material cultivado, é uma pegada. Eu adoro, eu curto. É um negócio que me dá muito prazer, fazer esse material. Eu vou mostrar, estou com uns exemplos aqui para mostrar para vocês. E tem a questão de amador, de você buscar tanto em viveiro quanto em amadore, árvores com potencial para isso. Quando eu estou olhando o depauperata, gente, eu só busco depauperata para chorrinho. Eu fico o tempo todo focado em depauperata para mamê, para chorrinho. Brevipes também, eu tinha uma linda, eu até comecei a trabalhar ela em aula aqui, uma delas. Acabou que eu vendi até para o Tomás, não sei se o Tomás está aí na aula.
linda, pequenininha, top. Tem uma outra também que está aqui, uma Brevips. Deixa eu até pegar ela para mostrar para vocês. Deixa eu pegar um farol ali que eu mostro. Que é um material de viveiro, de floricultura, muito interessante. Eu peguei até com o Cristiano, muito interessante. Então, eu acho que mais do que espécie, Gabriel, a grande mensagem que eu fico para vocês é ler o material e o material que for para chorrim, vocês aproveitarem mesmo, sabe? Essa árvore é uma pena que essa que eu vou mostrar para vocês, porque ela foi uma das que a árvore caiu em cima, né? Mas essa daqui é boa também, né? Folha e flor. Mas é aquela história, mesmo flor. Nerifolha também, nerifolha é top. Eu vou até mostrar muita coisa de nerifolha para vocês aqui. Olha essa, é uma Brevips essa, ó. Ela estava pronta. Aqui, esses galhos aqui, ó, quebraram na hora que a árvore caiu, né? Caiu exatamente aqui, um galho pegou exatamente aqui, aí quebrou essa região toda. Mas aqui eu vou ver como é que eu vou corrigir. Alguma correção vai dar para fazer. Ela vai ser bem pequenininha, ó. Entende? Então, abrir cabeça. Abram a cabeça. Isso é um material de floricultura. Aqui eu vou citar vou mostrar para vocês, olha isso. Isso é um Yamadori. Olha o movimento dela, que nervosa. Tirei esse matinho aqui. Isso também. Rapaz, ó, até a minha que eu trouxe daí tá brotando inteira. É aquela que eu comprei. Show! Contigo. Massa. Essa daqui também, graças a Deus. Deu flor aí, não? Já tá com um botãozinho já. Olha o tamanho da flor. Pena que tá fechado aqui, não dá para vocês verem direito. Olha o tamanho da flor. Vocês conseguem ver aí, ó. Aqui tem uma também, olha. Botãozinho. A florzinha é mínima, cara. E linda, né? Que é vermelhinha, né? Linda. Vermelhinha, e linda. Lavagem pra danar, Lavagem pra danar. Cheio de teia de aranha aqui. Então, isso são materiais diferentes. Aqui, ó, pra vocês terem ideia. E é isso que eu tô falando. Ó. Essa daqui foi uma poda de raiz. E eu vou mostrar outra pra vocês aqui, ó. Que também foi poda de raiz. Olha isso aqui, ó. Essa daqui foi uma árvore que foi uma poda de uma Celtis minha aqui, uma raiz que eu cortei da Celtis. Aí eu plantei. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá. Olha embaixo, olha o movimento que ela tem, a conicidade. Pô, corta aqui, ó. Olha o material que eu tenho para um chorrinzinho. Top. Conicidade, dramaticidade, cheio de textura, cheio de movimento. Então, ela tem muita informação nessa área. Esse tanto de informação, o que isso me ocasiona? O que isso me proporciona? Isso me proporciona uma baixa velocidade visual. O que é velocidade visual baixa ou lenta? O cara, na hora que percorrer essa área, se você condensa e monta uma copa aqui em cima, a hora que o cara vai percorrer essa área, ele vai se deter muito tempo, viajando aqui, analisando, percorrendo essas texturas aí, explorando esse tanto de informação que tem ali. Deu para entender aí a proposta, a pegada qual que é? Aqui, o que foi feito? Eu cortei essa raiz há 2 anos atrás, botei ela no chão, a raiz até sair aqui de baixo para mamar no chão. Ela cresceu muito alto mesmo, esse galho principal. Agora já está no diâmetro que eu considero legal. Aí agora, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu venho aqui, primeira coisa é esse galho, já vou cortar. Aqui é um material cultivado, uma raiz, uma poda de raiz que eu via que tinha um certo potencial. Acabou que eu aproveitei, entendeu? Aqui, deixa eu pegar a serrinha aqui.
Materialzinho aqui, esse galinho aqui, pode até dar para usar para trás aqui ainda, olha. Fininho. Um ápice para puxar. Muito importante aqui agora, selar em cima, né? Para não ter contração de seiva, para não perder seiva por essa área. Você estava falando, olha a faquinha de enxerto aqui. Esse é canivete de enxerto, ó. Esse aí é top. Eu mandei lá no grupo a faquinha, tá? Entrou até na promoção no Ágil, tá 56 agora. Só o frete eu acho que 18. A faquinha é top. Rock, eu acho que a maior parte dessas plantas pegam de raiz, né? Quais que não pegam de raiz, que você sabe assim, que já testou e não deu certo? Cara, que eu testei e não deu certo. Deixa eu ver, de raiz. Conífera, junípero, pinheiro, né? Não vai. Mas o resto, quase tudo, ficus, tudo vai, velho. Acho que mais é conífera mesmo, taxódio, nunca, já tentei e não deu. Não sei se deu azar ou se não pega mesmo, sabe? Mas, de uma maneira geral, folha plana todas. Só conífera que eu tenho essas restrições, porque sem folha não vai, né? A do Mozon pega bem. Não, todas, de folha plana a maioria. Cadê a minha trena? Perdi a trena aqui, meu Deus do céu. Onde foi parar a trena? Cadê ela? Peraí. Fosse uma cobra, eu tava ferrado, velho. Quantos centímetros ficou? Só pra gente ter uma ideia aqui nessa altura, ó. Aí, ó, ficou alta, ó. Ficou com 13. Né? Doze. Vamos falar, 12. Mas ela vai ficar maior aqui, ela vai chegar ali nos 18, 20. Pode colocar uns 6 centímetros, que a gente ainda vai ter estrutura. Ou, a não ser que eu pode mais baixo. Mas eu achei que ficou aí. O que vocês acharam daí, pela tela, da altura do corte? Eu acho que está numa altura boa aí, não está não? Já tem um galho puxando o ápice. Eu acho que para início de conversa tá ótimo, Rock. De repente, quando o que vier depois, pode pensar em abaixar. Cortar aqui, ó. É. Cortar aqui, ela vai ficar muito pau. Pegou, chegou e afinou. Mas se bem que não gostei ali do resultado. Mas vai abaixar 2 centímetros. Mais baixo. Mas o problema é que é o seguinte, eu vou jogar, eu vou perder essa puxada, apesar de que Celtics não tem tanto problema, não. Eu tô gostando. Não, Celtics brota pra tudo quanto é lado. Eu acho que é aqui mesmo. Que hora que eu botei ali tampado ali, eu gostei do visual do que ficou embaixo, ó. Eu tenho feito poda radical em Celtics, depois tem que tirar 70% da brotação dele. Aqui tá bom, não tá? Olha lá, ó. Aí. Agora é aquele dilema. Se eu apoiar embaixo, a mão está na frente da ferramenta que corta. Mão nunca trabalha na frente de ferramenta que corta. A gente sempre trabalha com a mão atrás da ferramenta que corta. Como é que eu faço para travar isso aqui agora? Aqui também fica perigoso, meu dedo muito perto da lâmina, né? Vou dar um inverte a mão que segura a máquina. Pode ser uma, pode fazer aqui, ó. Eu posso fazer aqui, que é uma, que já melhora bem, ó. E o outro é o alicate, né? Eu não consigo cortar essas peças, não.
Agora é o seguinte, como eu fiz isso, não deixei nenhuma chama na ponta, vou cortar esse galinho, porque eu quero que ela brote para trás ali, sabe? Vai ficar bem curta. Só para limpar para vocês verem melhor ali. Esse toquinho que ficou aí, não compensa tirar ele total? Eu tirava. O de trás aqui? O de trás? O de trás eu vou tirar com o lateral. Agora eu venho com o alicate para dar uma pegada melhor ali, entendeu? Essa aula pode ser chamada de chorrinho, mamei e desapego, amigo. Pô, tá deixando o toquinho, Roy. Ah, mas aí a espécie é muito tranquila, brota demais. E não adianta, chorrinho é esse, o caminho é esse. É podar mesmo, sem dó. Tem algum ficus que se eu fizer isso, ele não vai? Cara, tem alguns, o próprio microcarpa mesmo acontece da contração de seiva. Vai depender muito da época do ano. Fazer agora é a melhor época para esse tipo de procedimento, para esse tipo de trabalho. Agora é a hora, entendeu? Mas não tem assim, então, por exemplo, o organensis não brota? Não, o organensis brota bem. O nerifólia brota bem. O microcarpa também. Ficus ou Acer bulgariano, essas são as espécies que eu mais gosto. Jabuticaba responde muito bem. O Benjamina checa, né, Roque? Cara, o Benjamina eu não gosto, bicho. Então eu não tenho muita experiência com Benjamina, porque as experiências que eu tive foram extremamente desagradáveis. Então eu nem recomendo. Eu aqui, Benjamina aqui da grossura de sua perna, cônico. Se você vier aqui, você pode levar de presente, que eu nem te cobro. Entendeu? Olha que top que ficou, ó, o bichinho. Que agora, deixar vir a estrutura dela aqui agora. É uma coisa que é muito importante nesse processo. É isso aqui, pessoal, ó. Manter muito limpo agora. Musgo atrapalha o sol bater, atrapalha a brotação. Então, manter bem limpa, extremamente limpa. Olha que legal. A medalha dela tem mais de 10 centímetros? Tem. Exatamente 10, ó. Exatamente 10. Legal. Vai ficar bruto, hein? Bruta. 1 para 1. Olha a jabu. Essa jabu aqui também é isso, ó. Olha a base dela. 8 centímetros. A altura que ela vai ficar aqui, ó. 14. Eu fiquei curioso com esse negócio da raiz da jabuticaba brotar. Qual é o procedimento que você fez? Você cortou a raiz, deixou esse pedaço lá enterrado ainda? Isso. Você já arrancou depois no vaso? Não. Tirei, cortei. Tava a jabuticaba fora. Aí eu cortei a raiz, ao invés de jogar fora o pedaço, eu falei, não, esse pedaço aqui tá com uma conicidade legal, tá abrindo bem, eu plantei ele. Entendeu? Plantei ele no vasinho com areia. Tem várias dessas ali. Lá em cima tem uma porrada, velho. Essa é que ficou no tamanho bom. Tem umas mais curtas, que aí eu tô pensando em fazer balsa delas. A brotação, deixar crescer e montar uma balsazinha. Tem várias lá em cima lá. Que é experiência, né, pessoal? Isso aí é abrir a cabeça e experimentar. Você não perde nada. Arriscar, né, esse tipo de risco aí, eu acho que vale a pena demais. Agora acontece aqui o seguinte, casos aqui, ó, de, por exemplo, no caso do nerifólia mesmo, eu peguei uns exemplos aqui para vocês terem ideia, que é inspirado, né, buscando fazer alguma coisa naquela pegada ali do sutim, daqueles ficos ali que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, tem vários exemplos aqui de ficus
Olha como é que é a pegada dele aqui, ó. Esse aqui mesmo é um novinho. Qual que é a atenção? Qual que é o segredo que eu tenho, que eu pego com esses ficus aqui? É abrir o nebare. Quando tá novinho, quando tá pequenininho, eu pego a mudinha, abro o nebare e deixo esticar, deixa crescer. Foi feita uma poda aqui o ano passado, que atrapalhou um pouco, que interrompeu um pouco esse crescimento, mas ó, foi uma poda que foi feita em função do trabalho de raiz que eu fiz. Eu pego todo ano e faço correções, eu faço intervenções nesses nebares para ficar com esse aspecto, com essa conicidade, com essa forma tão cônica e tão compacto, tão violento, né? Que isso daqui, ó, para vocês terem ideia, eu corto aqui. Ela vai ficar com menos de 10 centímetros. Ó. Essa é uma árvore que eu vou cortar aqui, ó, com 8. 8 centímetros está aqui. Então, ela vai ficar muito baixa, mais grossa do que alta. E essa eu já coloco no vaso pequeno, não deixo crescer, não deixo esticar demais, porque se eu deixar ela esticar demais aqui agora, o que eu vou acontecer? A tendência dela é perder conicidade. Porque quando a árvore vai crescendo muito, quando vocês verem uma árvore crescendo no chão, qual que é o comportamento que você vai ter? Você não vai ter conicidade, você vai ter um negócio cilíndrico, ela vai subir aquela vareta, né? Igual aquelas árvores que usa para fazer brimbal, que usa para fazer cabo de ferramenta. Então, o maior comportamento que você vai ter é esse. Então, se eu deixar ela crescer demais agora aqui, ir para o chão, por exemplo, para mamê, para chorrinho, chão não é legal. Eu gosto de fazer, é mais demorado, mas fica com muito mais caráter, com muito mais coerência estética visual, por causa da conicidade, né, que vai ficar mais suave, você consegue esse efeito de conicidade, segurando no vaso pequeno. Então, árvore para mamê e para chorrinho, eu recomendo, ou vocês acham já um material pronto, que tenha o potencial, que tenha essas características já naturalmente, ou se for trabalhar, procurar trabalhar isso no vaso de treinamento, no vaso pequeno, e não no chão ou num vaso grande, deixando crescer exacerbadamente, entendeu? Aqui é um exemplo. Mas, por exemplo, você vai pegar esse ficus aí em dado momento, você vai precisar fazer um corte, igual você fez na outra planta ali. Isso, vai fazer um corte em diagonal na parte posterior para induzir ali o novo ápice. Né? Aí, mas essa cicatriz aí, ela precisa ser fechada ou só feito um bom trabalho e já está resolvido? Não, cara, o ficus ele tem uma vantagem muito grande que o que é? Cicatriza bem demais. Então você não precisa. Uhum. Aqui eu deixo, muito esse cut and grow é o quê? Você corta. A hora que você faz o primeiro corte, você deixa ela dar uma esticada, que é exatamente para fechar a cicatriz. O ficus fecha uma cicatriz dessa em 2 anos. Está fechado. Então, durante o processo, ele fecha, sabe? Naturalmente. Olha aqui, ó. Vou mostrar uma aqui, ó. Essa foi cortada o ano passado. Antes, aqui, ó, essa é uma para ser pequenininha, ainda está no processo, beleza? Aí eu vou mostrar aqui um outro exemplo, ó. Essa daqui, ó, vou mostrar esses 2 exemplos aqui que bate mais ou menos. Esse exemplo aqui, ó, esse caso aqui, ó. Essa ainda está crescendo, ainda está com galho de sacrifício, grandão lá, ó. Olha lá o tamanho, tá vendo? Essa não cortei ainda. Fiz um trabalho o ano passado. O que é o trabalho? Eu tiro ela do vaso. É o que eu estou querendo fazer. Eu vou fazer uma com vocês aqui. E faço o manejo das raízes. Controlo. As raízes que estão indo para baixo eu corto todas. Deixo só as raízes laterais. E as raízes que estão muito grossas eu corto para fazer com que ela fique com várias raízes mais ou menos do mesmo diâmetro e não tenha uma ou outra raiz muito grossa crescendo muito e aquele tanto de raiz fina. Então eu faço um manejo do sistema radicular. Ano a ano, vai fazendo, vai repetindo. Esse eu fiz isso, podei embaixo tudo, deixei só o espigão porque eu não queria que ela perdesse, que eu quero engrossá-la mais. Mas mesmo assim, olha como é que está o diâmetro dela, ó. A grossura, a altura. Eu vou podá-la. Aqui dá para podar ela aqui, ó, nessa altura. Olha que toquinho maravilhoso que vai ficar.
Deixa eu tirar esse mato aqui. Rock, aquela técnica de mamadeira não seria útil no churrim? Cara, pode ser útil. Ó, eu não gosto daquele esquema do escorredor de arroz na mamadeira, eu não gosto. Mas agora, por exemplo, esses vasos, esse vaso aqui, ó, esse que está crescendo, por exemplo, esse aqui eu deixo ele no chão, num lugar que a raiz pode ir para o chão, dar uma mamada no chão, entendeu? Então eu uso o chão como mamadeira. Então é muito usado. Eu uso muito no chorrinho meu, no dia a dia aqui. Eu os coloco, por exemplo, coloco 4, 5 chorrinhos dentro de um vaso grande e nesse vaso eu encho de folha, com um pouco de adubo orgânico, com serragem, só matéria orgânica ali. Para quê? Para dar uma reserva de umidade a mais e até uma reserva nutricional a mais. Um outro detalhe que é muito bom a gente falar de questão de reserva nutricional, a adubação do chorrinho. O ideal é que a adubação do chorrinho seja líquida, evitar o sólido. Por quê? O vaso muito pequeno, qualquer quantidade de sólido que você coloca a mais, ou que você coloca, vai ficar muito ali no vaso. Então, ter uma adubação quanto mais homeopática e regular, melhor. Quem puder adubar todo dia, igual o Antônio está fazendo aí, é um privilégio. Chorrinho é melhor uma adubação diária, 2 vezes, 3 vezes por semana é melhor. Eu aqui no viveiro, eu uso o meu esquema aqui, é uma vez por semana, mas o chorrinho vira e mexe, eu dou no meio da semana, eu vou lá e dou uma passada na prateleira de chorrinho ali, dou uma batizada neles, com um adubo diferente, sabe? Beleza, pessoal? Então aqui deu para vocês verem um que está no processo, engrossando ainda. Esse daqui foi podado o ano passado, é o primeiro esticão dele. Eu não fiz nada, não selecionei, não fiz nada. Em um ano, ela começou a cicatrizar. Conseguem ver bem lá a cicatrização, como é que tá? Ó? Mas assim, o lábio já está bem presente aqui. E aqui o que acontece? Esse ano agora eu deixo ela aqui, ó, vai ser o novo ápice dela. Olha lá como é que ficou o comportamento do tronco dela, olha. Eu vou deixar ela esticar, então esse galho aqui vai ser o novo ápice dela. Aí eu vou deixar ele crescer muito. No que ele crescer ali, ele já puxa aquela cicatrização ali. E eu deixo esse tanto de galho sem fazer seleção agora nesse momento, porque não é o caso igual da caliandra, né? Da caliandra espinosa, é bom você fazer a seleção o quanto antes, porque senão ela solta, compromete. Aqui eu deixo ela ir bem mesmo, porque estão tudo trabalhando para mim, estão tudo produzindo, entendeu? E ela mesma já vai me mostrando, ó, tem 2 galhos na mesma base. Eles nasceram praticamente juntos, eram do mesmo diâmetro. Agora eu já tenho um muito forte e o outro muito fraco. Ela mesma já vai fazendo essa seleção. Eu só intervenho quando eu vejo que está indo um galho, que ela está dando força num galho que está muito pior posicionado do que o outro. Aí eu prefiro tirar aquele e deixar o outro que está melhor posicionado. Mas, de uma maneira geral, e como ela botou muito generoso, eu nem preciso selecionar agora, eu quero a gente trabalhando. Outra coisa, outro detalhe que para chorrinho, para mamê, isso é muito importante. Galhos de sacrifício na parte de baixo da árvore. Se eu tenho galhos que brotam nessa região, ó, muito baixos, tá vendo que eles estão muito baixos? Às vezes são galhos que nem vão ser usados na estrutura da árvore, porque estão muito baixos. Normalmente a gente tem o hábito de tirar logo de cara. Eu recomendo não tirá-los. Por quê? Galhos de sacrifício na parte baixa da árvore ajuda muito nesse aspecto de melhorar a conicidade da árvore. Por quê? O galho vai crescer e vai engrossar. Ele engrossando, dele para baixo, vai estar mais grosso do que dele para cima. Depois eu corto fora esse galho, eu vou ter um tronco com uma conicidade mais forte, com a conicidade mais evidenciada. Beleza? Vocês entenderam o porquê desse galho de sacrifício aqui? Ficou claro, pessoal? Top? Show! Perfeito. Esse galho não é broto ladrão, né? Não, broto ladrão é quando sai do solo. É que ele brota no galho, no tronco, Júnior. Olha lá, olha. Aqui tem vários exemplos, ó. No tronco, ó. Uhum. Tá no tronco. Subiu aqui o tanto de tronco, eles estão aqui, ó. Olha onde é que eles estão, ó.
Então, ótimo galho de sacrifício, porque ele engrossando vai melhorar mais ainda a conicidade da árvore. Aqui eu mostrei esses casos para vocês. Eu tinha trazido aqui 2 celtis, um nerifolia. Aqui, ó, que a gente estava falando de raiz. Olha aqui, ó, poda de raiz de ficus nerifolia. Para fazer um pequenininho top, olha. Isso foi raiz que eu cortei, ó. Um caso desse. Aqui, como é que eu vou fazer? Ó? Foi feito a poda de raiz nele o ano passado. Foi uma poda de raiz e coloquei na areia. Não estava gostando da areia, estava achando que a areia estava encharcando muito, ele estava com alga. Aí eu vou passá-lo para o substrato. Aqui agora, o que eu faço? Ó? Você vê que tem 1 ano, cara. Olha, você vê, nem... praticamente as raízes que estavam ano passado, nem tem muita raiz. O que saiu de raiz nova está bem modesto aqui. Que agora eu lavo esse. Mudou completamente. A hora que você tira a raiz, você vê que ela não é tão aquela Brastemp que parecia, tá vendo? Ela parecia melhor do que era. Concorda? Mas a maneira que você vai plantar aqui dá para disfarçar e aproveitar melhor o material, tá vendo? Aqui é uma, aqui é uma. Pode amarrar essas raízes que estão mais altas aí, próximo do tronco? Pode fazer assim, né? Talvez, ó. Nesse caso aqui, às vezes um caso melhor que dê para fazer, sim, viu, André? Aqui mesmo, esse caso aqui vai melhorar, ó. Só de fazer isso já melhora, olha. Essa daqui tá over. Essa pode sair fora, ó. Aqui atrás, é importante, se você já puder, já fazer uma intervenção de fazer o acabamento aqui, ó, eu não faço no primeiro momento, que eu espero a brotação. Como ela já brotou, eu já tenho um galho para ser o ápice dela aqui, ó, eu posso entrar aqui agora, dando uma esculpida no tronco, para que a cicatrização ocorra e o tronco fique parecendo cônico, sabe? Você estimula, você faz, você monta a conicidade com o alicate aqui no acabamento, ó. Eu não gosto de fazer isso de cara, porque eu gosto de esperar ela brotar, que aí eu faço de acordo com a brotação. Olha lá como é que ficou, olha. Já aí ela cicatrizando aqui, ó, você fica imperceptível, você nem percebe o corte. Essa que estava para cima ali, estava over. Vou ficar com ela aqui, ó. Vou dar só uma lavadinha nela aqui, eu deixei uma água aqui. Que agora ela vai pro vasinho. Depois de replantar, eu passo a pasta cicatrizante. Vou mandar num vaso pequeno mesmo. Aqui esse vaso ficou pequeno demais. Por que eu vou colocar num vaso um pouco maior? Vamos ver se vocês imaginam. Por que um vaso um pouco maior agora nesse momento? Ninguém aí para me ajudar aí na resposta? Para poder posicionar melhor as raízes para os lados? Não, cara, para ela crescer um pouco mais, fechar a cicatriz, dar uma desenvolvida agora inicial mais rápida, sabe? Vou colocar um vaso médio. Aquele estava muito pequeno e ia segurar demais. Peguei um vasinho médio aqui agora.
Só no caco de telha, aquele esquema, caco de telha com um pouco de matéria orgânica. Aqui tá caco de telha. Aqui eu nem vou colocar tanto pedrisco. Caco de telha com matéria orgânica. 20%, 15% de matéria orgânica por ser ficus. Coloquei um pouco mais. Só pegando o substrato aqui. Tava com uns ajudantes aqui hoje. Não sei onde é que eles enfiaram as minhas conchas. Que eram meus meninos. Só deixaram a concha pequena aqui pra mim. Eu fico bravo, rapaz. Amanhã eu vou lá onde ele estava, que vai estar tudo lá. Falar nisso, o seu funcionário já voltou? Já tem tempo, já. Que ele teve, né? Ele teve Covid. Aqui eu vou posicionei a raiz do jeito que eu queria. Não estou muito preocupado, não tem preocupação zero aqui agora com galho, com estrutura. Agora eu me preocupei só com o nebari, com as raízes. Pode estar no caco, já melhora muito. Aqui eu faço uma coberturazinha de folha, jogo uma borra de café aqui amanhã, para estimular ali, né? Eu gosto muito de pegar a folha, eu tenho um bambuzal aqui, eu pego muito a folha lá embaixo do bambu. O bambu é ótimo para amido, né, cara? Para EM. Por cima. Sempre nesses vasos de treinamento eu faço isso por cima. Ou folha, ou bambu, ou serragem, ou espagno, musgo. Mas sempre cubro para deixar essa cobertura. E essa eu vou colocar aqui na água. Tem umas Celtics aqui que eu peguei já com a ideia. Como é que tá o horário aí? Como é que estamos de horário? Passou um pouco aí, 10 minutos. Vocês querem que eu mostre o esquema da Celtics aqui do Nebari? Ou vocês já... Com certeza, vamos embora. Então bora para Celtics, que eu já deixei no jeito aqui. Vai, Vitor! Até meia-noite é hoje aí. É, isso aí. Aqui 2 Celtics. Vou pegar essa que eu acho que tá com o Nebari melhor. Muda de 2 anos. 2 anos que foi plantada aqui. A única coisa que eu fiz, quando eu fiz nela, 2 anos atrás, abrir e posicionar as raízes bem posicionadas, bem no esquema mesmo aqui do que a gente queria para o Nebari, né? As raízes que eu tinha, se tinha 3, 4, 5, você põe elas abrindo, montando a conicidade que vai ficar lá no futuro. Aqui, essa já está no caco de telha. Foram as experiências que eu andei fazendo aí, sabe? Gostei muito desse resultado É para desenvolver. Aqui é um caco de telha mais fino, com bastante... Esse tá... Não, era só o caco mais fino. Não era aquele caco normal, 2, 3 milímetros. Esse tem um de 1 milímetro, que tá 1 até 3, sabe? Ele é mais grosso e mais fino junto. Para treinamento, ele desenvolve mais menos árida. E agora aquele princípio que eu sempre falo com vocês, ó, do meio para fora, do meio para fora. Você não atravessa as raízes, você deixa, você vai tirando já o substrato, já puxando, penteando-as na posição que a gente almeja, que é o mais radial possível.
E vou dar uma quebrada no fundo. É outra coisa, né? A raiz do substrato, olha que riqueza, gente. Olha o tanto de raiz no meio do substrato. Para quem quer prova científica, tá aí. É ou não é, Rafael? Do substrato. Outra coisa é tirar o substrato que é bom do que quando a gente tem que tirar aqueles substratos. Nossa, lamacenta, igual foi a outra ali, tava. Na areia já tava ruim. Essa daqui tá um filé, ó. Eu tô reinvasando todo mundo aqui, né? Caramba, pô, quando o substrato foi de algo que nós fizemos, rapidinho eu resolvo. Quando é alguma coisa que veio de algum outro lugar... Primeiro replante, né? É um castigo chinês, assim, sabe? Vou te dizer que... Raiz muito comprida, eu já corto de cara. Não quero raiz comprida, eu quero as raízes curtas e bem ramificadas. Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar aqui, ó, só para facilitar a minha vida. Não vai ter nenhuma raiz aqui nesse momento. Diferentemente do que a gente faz com os galhos em cima, que a gente deixa um ou outro galho crescer em cima, né? Para chamar, para puxar. Nas raízes, não. Nas raízes, a gente sempre mantém tudo podado. Tá bem legal ela aqui. E é isso, chorrinho, mamê. Hoje eu queria trazer uma pegada mais isso, como que monta, e é esse preparo e essa preocupação em fazer o negócio ou muito cônico ou com um movimento interessante. Ou com os dois, né? Como é o caso da Celtics ali, que tinha movimento e era cônica. Aí melhor ainda. Quando você tem esses dois casos juntos, melhor ainda. Ótimo! Tirou bastante o substrato. Olha o tanto de raiz que tem. Bem rico, sabe? Aqui no meio, tá areia. Ela tava com areia no meio. E caco só por fora. Embaixo, por fora, era caco. Provavelmente eu devo ter tirado ela do torrão de areia do ano passado e mandado para cá. Eu não me lembro. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. Aqui vai dar para mostrar bem para vocês o comportamento de eu ter cortado a apical, a pivotante, e deixado as radiais no procedimento anterior. Vou lavar ali rapidinho, só para vocês visualizarem melhor esse sistema radicular, entenderem bem qual que é a ideia, o princípio. Olha que legal. Embaixo, ó. Aqui agora vocês vão entender bem qual que é a minha ideia, o meu raciocínio aqui ao trabalhar. Deixa eu pegar um hashi aqui mais fino. Esse tá top. Gosto muito de hashi de inox para isso. Rock, você utiliza aquela... O que você utiliza para posicionar as raízes? Tem pessoal que usa Nada, cara. O argila. próprio substrato. Próprio substrato mesmo. Faço um montinho e vou colocando. Acaba que dá muita. Beleza. Você vai ver aqui, a hora que eu estiver colocando. Dá para usar, por exemplo, eu já usei um tempo atrás, eu já usei madeira, colocava na chapuleta de madeira. Para chorrinho, para mamê, esquece. Bobagem. Não precisa de madeira, nada desses artifícios, porque não vai dar tempo de você usar isso, que é muito pequeno, né? Então, aqui o que vale mesmo é o manejo. Isso aqui, ó, principal. Eu tenho uma raiz muito grossa, muito forte para baixo. Então, tá conseguindo ver ela aqui, ó? Ela aqui, ó, Sim, olha. sim.
Ela brota embaixo. Ela é a primeira que vai rodar aqui, é ela. Entendeu? Cadê meu alicatinho? Onde é que eu enfiei? Ô, gente, vocês rezam muito para não ficar desse jeito, viu? Meu Deus do céu, eu tava com o alicate na mão aqui, já perdi. Ó, pau nela, lá embaixo. Então eu já corto. Aqui vai para baixo, ficam só as radiais. Aqui em cima eu tenho várias raízes. Se tiver uma raizinha ou outra que está fora, aqui agora, ó, raiz que está muito comprida, muito forte, eu já corto, tiro a ponta das mais fortes. Para quê? Para ficar homogêneo. Eu quero as raízes crescendo mais ou menos da mesma grossura, para dar aquele aspecto, aquelas árvores do sultim. Esse tipo de intervenção é que criou aquele resultado lá. Não quero raiz comprida aqui, ó. Aqui é distribuição de renda, né? Tira das ricas e dá para as pobres. Tem alguma raiz aí que vocês tirariam? Alguma que vocês posicionariam? Porque como tem muita raiz, o posicionamento aqui vai ficar até em segundo plano. Essa raiz aqui, ó, que eu tô achando ela um pouco alta. Dá pra gente jogar, usar o nebari da parte de baixo lá, vai ficar melhor, tá vendo? Ó? Conseguem ver isso que eu tô mostrando? Aqui eu tenho um nebari e essa raiz aqui tá acima daquele nebari lá, ó. Eu vou preferir optar pelo nebari de baixo e abrir mão dessa raiz de cima. Entenderam meu raciocínio aqui? Ó, essa raiz, ó. Se vocês não entenderam agora, vocês vão entender a hora que eu tirar, que aí vai evidenciar o de baixo. Olha como é que ficou legal, olha. Tirando essa, olha como é que ele ficou equilibradinho. É similar ao que eu fiz na Sakura, né? Exatamente, Gabriel. Similar. É isso aí. Aqui agora, o que eu faço? Em cima, ela está muito grande, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Ó, só tirar a massa verde para ela não desidratar demais. Mas assim, eu tiro a massa verde, mas não tirei o apical. Olha lá o que eu fiz, olha. Tirei tudo de massa verde, deixei esse sem folha. Mas o broto apical ficou. Eu não tirei o broto apical, ele está aqui, ele continua presente aqui. Por quê? Quero que ela cresça. Tá feio isso aqui, né? Vou cortar aqui, ó. Musgo, uma bela limpada, principalmente na parte de baixo. Esse aí, futuramente, você vai deixar nesse galinho primeiro aí. Não, mais baixo. Ela pode vir aqui, ó. Olha, que toquinho maravilhoso. Ela engrossando um pouco mais, de repente pode até chegar naquele. Mas aí ela tem que melhorar bem a conicidade aqui. Se você quisesse fazer um bonsaizinho pequenininho mesmo, olha, de 10 centímetros, daria. Daqui para cima, né, olha. Cortando aqui. Mas deixa ela ir um pouco, porque agora essas raízes puxando o crescimento vai melhorar essa conicidade dela, vai ficar melhor esse aspecto, sabe? Aqui, organizo, deixando elas bem radiais mesmo, ó. Tiver uma ou outra passando, você pode colocar, posicionar, tirar de um lado, tirar do outro, tá cruzando, tira e põe para o lado que você quer. É fazer o manejo mesmo, você coloca do jeito que você quer. O Diogo pegou bem esse esquema, já está fazendo bem aí em Cuiabá aí esse esquema, né, Diogo? O vaso que ela tava, o vaso que eu vou voltar para ela, é um vaso parecido com o que ela estava, parecido com a passada, um vasinho um pouco maior, né?
E é isso. Na realidade, pessoal, o que eu queria deixar mesmo de mensagem para vocês é o seguinte: o material para chorrinho não é qualquer material, é um material específico, é um material especial. Não é um material fácil de achar, é garimpado. Quando você acha, por exemplo, você vê aqueles trabalhos do Christian de Ross, por exemplo, que é um cara que eu acho que tem feito um trabalho maravilhoso de chorrinho aqui no Brasil. Trabalho sensacional que ele está fazendo. De dar orgulho mesmo, o cara tá com capricho, com o nível de capricho que ele põe nas árvores dele ali, sabe? E os mamezinhos dele? Então, é perfeito, é muito, muito legal. E é para vocês verem, a mensagem que ele traz, que ele deixa, eu acho que é muito legal, principalmente por esse ponto de vista de capricho, de escolha de material, que ele prepara o material, ele escolhe, ele garimpa, ele vai lá, escolhe o material com capricho, com zelo mesmo, com técnica, com gosto, né? Ele tem bom gosto. Então é bem interessante essa pegada dele. E mostra bem o que é o nível de trabalho com bonsai, é isso mesmo. Deixa eu abaixar aqui, vocês verem de cima para baixo. Estava falando agora, desculpa. Do Christian de Ross. Do Christian. Ele é só chorrinho e mamê, a especialidade dele? O esquema dele, ele gosta muito, e como não é profissional, como não vive disso, né? Como é só um hobby para ele leva muito como hobby, ele tem o privilégio de fazer uns trabalhos muito caprichados, ele é muito meticuloso, né? Muito criterioso no trabalho dele. É uma boa referência. Para quem quer pegar referência estética no Brasil de chorrinho, é um cara que eu recomendo. Legal. Eu adoro a riqueza de detalhe dos mamezinhos dele. E chorrinho, mamê é detalhe, cara. Não adianta. É detalhe. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí. Joguei aqui. Isso. Desculpa atravessar vocês aí. A boa causa. Aqui agora, ó, eu vou posicionar o nebare. O replante, eu não estou nem aí para a estrutura aérea dela. Eu estou replantando. Fiz um montinho artilheiro. Vocês viram? Ó? Põe um montinho. Ó. Isso é muito importante. Tirar um resíduo de saco de linhagem que está aqui. Montinho artilheiro. Dispõe as raízes em cima do montinho. A hora que eu jogar o substrato em cima, ela já vai ficar naquela posição que a gente almeja do nebare, né? Que não é aquele chapado, tipo vela derretida, que eles falam casco de tartaruga. Aquilo é para uns tipos de trabalho. Para a maioria, para ficus, para celtis, para acer burgeriano, o ideal é esse comportamento. É o comportamento piramidal que a gente fala, é uma pirâmide, e não a vela derretida. Ficou claro isso aí? O outro grande macete, jogar na base e deixar o substrato escorrer pelo nebare. Então, você vai acertando na posição, entendeu? Que o próprio descer do substrato, também, como na hora de limpar, a gente fazia do meio para dentro, o próprio descer do substrato já vai posicionando as raízes no lugar que a gente almejava, na posição, né, que a gente almejava. Aqui agora, um rachizinho, só para ir penetrando nos espaços vazios aqui, né? Eu gosto muito do dedo também. Não ficou firme o suficiente. Pode emendar rachi aqui até firmar. Esse caso aqui, como ela é mais alta e não tem muita raiz, se eu não ficar firme, eu amarro ela. Se ficar firme, ótimo. Se não ficar firmaço mesmo, aí já está chegando no nível aqui melhor. Deixa eu pegar mais um pouco de substrato. Nesse momento eu prefiro deixar mais substrato mesmo. Sempre importante
essa marca, você sabe o macete dessa marca, né? Essa marca do vaso é onde você chega com substrato. O ideal é que você chegue com substrato até aqui. Essa área fica sem substrato. Tá? Quem não sabe, no vaso de bonsai é a mesma coisa. Você nunca coloca o substrato assim, ó, margeando a borda, porque a água que você coloca, o adubo que você coloca, vai cair tudo fora do vaso. Quando você deixa essa margem, né, dentro aqui, a água, realmente a água, o substrato, o adubo, desculpa, a água, o adubo vai realmente penetrar no substrato. Já firmou melhor, ficou firme. Mesmo assim, ainda dou mais umas aqui, ó. Bem firminha, ótimo. E é bom que eu vou colocar ela na chuva ali, né? Primeira regada, adoro a primeira regada dela. É na chuva. Aí naquela chuvinha de leve aqui. Agora não tem mais areia nenhuma. Ficou bem firmezinha. Só botar ali agora. Deixa eu ver aqui. Eu tinha trazido aqui ainda. Tinha mais 2 exemplos aqui que eu tinha deixado. Pra molhar a bichinha. Umas 2 molhadas. A Celtis e a... Aqui uns casos aqui, ó. Que eu trouxe. Já de árvore já mais adiantada. Essa daqui eu até coloquei ela no vaso de bonsai brincando no ano passado. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Para finalizar. Esse vasinho azul seu aí é chinês, né? Chinês. Chinesinho. Eu sei que aqui eu tenho um nerifólio. igualzinho. Aqui o nerifólio. Olha, foi feito raiz, tá vendo? Olha que chapuleta de nebário que ele tem aqui, de raiz que ele tem aqui, tá vendo? Bem, bem grosso mesmo. Deixa eu subir mais um pouco. Ele dá bastante raiz aérea no nerifólio, né? Mas o ideal é que você não trabalhe tanto com raiz aérea. O padrão lá de Taiwan, que você olha, que você observa mais, é o quê? É exatamente eles sem raiz aérea, com tronco bem assim, bem nítido. Por quê? Porque eles não são tão adeptos assim da raiz aérea. Porque a raiz aérea é uma característica de árvore que está jovem. Quando a árvore é muito, muito, muito velha, qual é o comportamento das raízes? As raízes aéreas se fundiram todas e formou um tronco. Então a gente, como quer copiar árvores muito, muito, muito antigas, muito velhas, fazer uma coisa aqui, peraí, aí, para que voltar, já tá limpinho, né? A próxima vez eu vou fazer isso. Vocês vão ficar vendo eu limpar, pô. Ah, boa ideia, hein? Aê, garoto! Foi. Aqui um caso do nerifólio desses que foi feito o nebário já está bem adiantado esse, ó. O vasinho de bonsai, mas é um vasinho de treinamento, ainda não é o vaso definitivo dele. E eu tenho a ideia aqui, eu podei ela agora no inverno, na entrada do inverno eu fiz uma poda nela, só que eu arrependi. Eu cortei ela aqui e embaixo tem um galinho aqui, ó, que está pedindo para ser o ápice, sabe? Então eu estou pensando em aproveitar agora que estamos aqui juntos e fazer um trabalho aqui, ó. Esse aí tá quase um casco de tartaruga, hein? É.
Mesmo esquema. Deu para ver como é que ficou o corte. Que agora acabamento no corte para tirar aquelas linhas retas, para dar um efeito de sequência, né, de segmento mais orgânico, né, para não ficar duro. Corte tão óbvio. Deixei esses galhos aí, não tem importância. Vai ficar menorzinho agora e a frente provavelmente aí, ó. Por que não aí? Apesar de que o nebari mais bonito tá aqui, ó. Que também dá uma boa frente. Deixar agora, ver como é que vai sair a brotação dela, te ver depois. Mas agora eu já dei uma encaminhada nela para o rumo bem que eu estava pensando. Essa daqui é uma que a gente pode até combinar, mas é uma ideia, só para dar uma ideia, essa árvore é uma pena, ele era um mamê, não era chorrinho. Aliás, ele tinha 19, 20, ele era um mamê e chorrinho, mamê menor, né? Chorrinho menor. Ó, para você ver o estado que eu estou aqui, hein, pessoal? Dessa hora, olha lá, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. É mamê. O menor é o mamê, então ela é o chorrinho. Né? Mamê e chorrinho, isso aí. Ela era um chorrinho, aí a cliente levou apartamento e não molhou. Ficou 15 dias sem molhar, perdeu toda a estrutura dela, isso foi o ano passado. Aí eu trouxe, eu podei o que estava seco, dá até para ver os galhos, né? O resíduo do galho. Ela era uma coisa, eu tenho foto dela, eu posso mandar lá. Agora vai ficar até melhor do que era, sabe? Apesar de que ela tem um problema do nebari. Nebari não é aquela coisa toda, mas dá para a gente disfarçar isso com o substrato. Você chega o substrato lá no lugar que o substrato é pior, ó, que o nebari é pior, você já corrige bastante isso, só de tampar, e vai dar para montar uma árvorezinha top aqui. Mesma coisa, deixei esse período para ela pegar força, agora já dá para fazer uma seleção e já ir posicionando os galhos mais para o final do verão, entrada do outono, já armar a estrutura dela. A mensagem que eu deixo mais com relação à espécie, com relação a chorrinho, mamê, é o seguinte: ou vocês dão muita sorte na garimpagem de achar material bom, ou cultivar e levar para conduzir para chorrinho. Chorrinho cultivado, eu acho que você tem mais resultado do que de coleta e de amador e até mesmo de viveiro. O chorrinho você tem cultivando, você consegue, por serem árvores menores, você não precisa deixar crescer tanto, não precisa engrossar tanto, não precisa de tanto espaço, e acaba que com intervenções adequadas, principalmente no que diz a nebari, que foi essa que eu passei da Celtis, você consegue preparar um material muito nobre, muito bom, às vezes muito difícil de você dar sorte de achar coisa similar. Imagina esses ficus meus aqui. Se achar ficus com esse potencial, com esse nível aí aleatório, você não vai achar. Entendeu? Então é questão de chorrinho, eu acho que o grande lance. Quem gosta, quem quer mesmo, acaba que no Brasil não é tão valorizado, então vale a pena, o pessoal não dá tanto valor. Então, se vocês fiquem atentos, garimpar. Viu planta boa para chorrinho? Peguem. Se vocês não pegar, ô Rock, eu vi uma boa para chorrinho aqui, me avisa que eu sou doido, eu pego todas. Entendeu? E é isso, pessoal. Ficou a mensagem? O que vocês acharam aí? Deu para a gente dar uma geral aí do assunto?
desde exposição, a material, a busca, a técnica de condução. Excelente. Ótimo. Valeu. Show, galera. Dúvidas, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveitem aí. Show de bola. Show. Obrigado, galera. Ó, no mais, ótima noite a todos. Muito obrigado por estarem aí. Quinta-feira estamos aí de volta. Beleza? Devo estar lançando o cartazinho da aula de quinta aí agora. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Obrigadão, valeu demais. Valeu, Gabriel. Valeu, show. Galera. Abraço. Valeu, galera. Valeu.